Bom dia novamente, meus irmãos. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez, mais uma nova série de estudos, né? Hoje vai falar sobre um assunto muito bom, muito bom. Não que os outros não sejam, mas esse, olha, eu vou falar para vocês, meus irmãos, me impacta, me impacta. Para mim, diga, dona Clarice. Oi? É fora de série. Enfim, gente. Esse tipo de assunto me faz lembrar muito sobre uma falácia que existe no meio teológico, né? Na verdade, é uma crítica à teologia, né? De que a teologia ela esfria o crente, o que não é verdade. Nós hoje vamos começar uma nova série sobre a ordem da salvação e, com certeza, conhecer esse assunto, até mesmo de uma forma mais técnica, de uma forma mais apurada, é um tipo de teologia que aquece o coração, que dá mais vontade de amar Jesus, que dá mais vontade de viver para a glória de Jesus. É um assunto que deve fazer com que nós nos constranjamos e percamos qualquer vestígio da ideia de que a salvação ela pertence a nós, de que de alguma forma nós contribuímos para isso, né? Então, convido vocês que estão aqui abrir a palavra de Deus. Nós vamos começar um texto na palavra de Deus para que a gente tenha base, para que a gente, antes de falar sobre a ordem da salvação, como que acontece a salvação na nossa vida, nós vamos entender o que sustenta isso, né? Mas antes de nós lermos, eu queria dar boas-vindas aos irmãos que estão nos assistindo, dizendo que você é muito bem-vindo. Se vocês, tanto aqui no templo quanto que está nos assistindo, tiver alguma dúvida, não deixe de fazer a sua pergunta. Vamos estar acompanhando pelo nosso canal no YouTube, né? Você aqui também, se ficar constrangido de falar no microfone, fazer alguma pergunta no microfone, pode mandar a sua pergunta ali no nosso chat no YouTube, tá bom? Vamos estar acompanhando e vamos dar então início à nossa aula, lendo a passagem que se encontra no Evangelho de João, segundo João, capítulo 15. Vamos ler dos versículos de 1 a 11. João 15, de 1 a 11, diz o seguinte: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Vamos orar? Bondoso Deus, te louvamos, Pai, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. O Senhor é quem nos alcançou, o Senhor é quem alcança os perdidos, o Senhor é quem dá a vida e mantém essa vida em nós, Pai, a fim de que nós não vivamos mais por nós mesmos, mas que nós vivamos para Cristo. Já não é nós que vivemos, mas é Cristo vivendo em nós. Te louvamos, Deus, porque o Senhor faz tudo por meio de nós e em nós. Não há mérito algum no que nós possamos fazer, mas tudo, Pai, pertence a Ti. Obrigado por esse privilégio. Obrigado por nos amar tanto, nos livrando até mesmo de nós mesmos, Pai. Livrando até mesmo das nossas más ações. Obrigado porque o Senhor nos ama tanto. Obrigado porque a salvação no Senhor é garantida. Obrigado porque no Senhor, Pai, existe a certeza de que existe o amor, de que existe uma vida de fato. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. Te louvamos em Teu nome. Amém.
Queridos, nós lemos aqui a passagem de João 15, porque antes de nós falarmos sobre a ordem da salvação, como que acontece a salvação, quais são os estágios da salvação, e nós já vamos ver que não é assim que se deve pensar, né, a ordem da salvação, né, como uma série de estágios e fases, nós precisamos, antes de tudo, lembrar que os salvos estão ligados em Jesus. E nisso, na teologia, nós chamamos de união mística de Cristo. Não porque é algo que a gente possa, né, é algo mágico, é algo que pode ser algo, né, do mundo, né, dos bruxos aí de Harry Potter. Não é isso, não é isso. Ser místico aqui é no sentido de que é algo que não é material, mas que mas é algo que é real e espiritual. Isso quer dizer união mística em Cristo. E a palavra de Deus nos fala aqui que nós devemos estar ligados a Cristo. Jesus, ele é muito claro aqui, né? No versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, versículo 7. E as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserdes, será feito. Versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada, né? É baseado na palavra de Jesus, é baseado no amor de Jesus que nós somos guiados e nós somos sustentados. Nós precisamos lembrar disso. Jesus, ele está usando figuras de linguagem aqui. Jesus não é um pedaço, né? Não é uma videira, não é uma planta, né? Nós não somos também outras plantas conectadas com Jesus. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Nós estamos ligados em Jesus. Jesus fala desse jeito para que tenhamos a noção de que nós só podemos ter vida se nós estivermos conectados em Jesus. E não apenas no momento da nossa vida que nós recebemos vida, mas em todo momento em que vivermos. Se estamos conectados em Jesus, nós continuaremos vivendo, e não apenas vivendo, dando bons frutos. É isso que quer dizer a união mística de Cristo, né? Eu gostaria então de ver com os irmãos, lembrando que nós estamos também baseando essa série de estudos no nosso catecismo maior, né? Nós, semana passada, finalizamos a série sobre o mediador, né? Sobre quem é o Filho, né? Nós fomos até a pergunta 55, nós pulamos a pergunta 56, porque vai falar sobre a volta de Jesus, né? E dos versículos 58 até em diante, vamos falar sobre os benefícios da obra de Cristo, né? E hoje nós vamos falar sobre a 66. Nós pulamos várias perguntas, mas são perguntas cujos assuntos a gente já estudou, a gente já falou aqui nas nossas séries de aula, estão gravados no YouTube. Se você quiser ver, a gente falou bastante sobre isso. Nós falamos que Jesus, ele conquistou, né, esses benefícios, né? Quais são esses benefícios que Jesus conquistou, né? na sua vida, na sua morte, né? Nós sabemos que esses benefícios são os benefícios do pacto da graça. Ó, pergunta de número 57 vai falar sobre isso, né? Quais são os benefícios que Jesus adquiriu pela sua mediação? Pergunta 58, como nos tornamos participantes dos benefícios que Cristo adquiriu? A gente já falou sobre isso, que é pela obra do Espírito Santo na nossa vida. Pergunta de número 59, quem são feitos participantes da redenção mediante Cristo? É aplicada eficazmente a todos aqueles que creem em Jesus, né? A pergunta 60 também vai estar nesse mesmo modo. Da pergunta 61 até a pergunta 65 vai falar sobre a igreja de Cristo, vai falar sobre a igreja visível, sobre a igreja invisível. A gente já falou sobre esse assunto, correto, pastor Patrick? Então, se você quiser saber mais sobre esse assunto, a gente já falou um pouco sobre igreja, a gente já falou sobre o pacto da graça, que a gente abordou também esses assuntos, né? Então, estão todos lá no nosso canal no YouTube. Então, hoje nós vamos lá para a pergunta 66, que diz o seguinte: qual é a união que os eleitos têm com Cristo? Qual é essa união? E nós acabamos de ver aqui que essa união mística com Cristo, né? A união que os eleitos têm com Cristo é a obra da graça de Deus, pela qual
são eles espiritual e misticamente, ainda que real e inseparavelmente, unidos a Cristo, seu cabeça e esposo, o que se efetua na sua vocação eficaz. E aqui a gente já dá um spoiler, né, da próxima aula, né, sobre a vocação eficaz, né? Então, lendo a passagem de João 15, de 1 a 11, onde a gente vê Jesus fazendo essa comparação, fazendo essa ilustração de que Ele é a videira e que nós somos os ramos e que nós só vamos ter vida se nós estivermos ligados a esse ramo, a essa videira, melhor dizendo, nós podemos entender que essa união mística com Cristo e o crente é o sustento de toda a obra da salvação. É o elo que guia e conduz e alimenta todo o processo da ordem da salvação. A igreja e Jesus, eles são unidos indissoluvelmente. Não há nada que pode nos separar do amor de Deus. Não é isso que a gente vê nas Escrituras? Não é isso que Jesus também vai falar sobre, quando ele vai falar que nós somos as suas ovelhas e que ele é o bom pastor, que de nenhuma forma ninguém vai se perder, nenhuma vai ser arrancada de sua mão. Jesus a todo momento está falando, e por isso que eu deixo aqui a lição de casa, para que a gente possa entender de uma forma bem mais aprofundada, deixar a lição de casa para os irmãos aqui lerem o Evangelho segundo João, tá? Para que nós possamos entender como que Jesus ele faz isso, né? De uma forma muito clara, né? Não que os outros livros da Bíblia não falem sobre isso, mas o Evangelho de João ele vai falar muito sobre esses assuntos, de como nós estamos ligados indissoluvelmente com Cristo. Então essa união, ela não apenas proporciona uma comunhão íntima com Jesus, né, entre nós e Jesus, mas também traz consigo a promessa da redenção e da justificação, ou seja, dos méritos de Cristo aplicados a nós. E é através dessa união que o crente experimenta a justificação pela fé, sendo declarado, onde nós somos declarados justos aos olhos de Deus. Então a obra de Cristo, do que Jesus faz em nossas vidas, do que a gente viu tudo, sobre quem é o mediador, o que ele faz, a obra de Cristo, ele é o fundamento da nossa salvação. Pode ser óbvio isso, mas é importante muitas vezes falar o óbvio. Porque muitas vezes nós vamos cair naquela armadilha de que a salvação vai depender de nós em algum momento. E essa série ela também tem esse objetivo de falar que a salvação ela é obra exclusiva de Deus em nossas vidas. Obra exclusiva de Deus em nossas vidas. E essa obra de Cristo, que é o fundamento da nossa salvação, ela destaca a graça de Deus como a causa primordial da nossa reconciliação e redenção em Deus, tá bom? Nós temos um termo na teologia que se chama economia da Trindade. Tenho certeza que alguns irmãos já ouviram falar desse termo. Não é que a Trindade está fazendo conta de matemática, contando os dízimos e as ofertas das igrejas, não é isso. A economia da Trindade é basicamente uma tentativa de entender como que Deus ele opera na salvação. Nós podemos, de uma forma muito simples, não simplista, mas de uma forma muito simples, entender que Deus Pai é o autor da salvação, Deus Filho, Jesus Cristo, é o consumador da salvação e Deus Espírito Santo é quem aplica a salvação. Então, por isso que nós já falamos sobre quem é o Espírito Santo, quem é Deus Pai nas nossas séries, falamos quem é o Filho, falamos também de quem é o homem, que é o alvo dessa reconciliação, e agora nós vamos falar como que tudo isso se mistura e age nas nossas vidas, de uma forma muito prática, né? Por isso que o nome dessa série é A Ordem da Salvação. Até aqui alguma contribuição, alguma coisa que os irmãos queiram dizer? O Nicolas já está passando o microfone. Algum comentário? Uma pergunta? Não? Podemos dar sequência então, né? Só, Nicolas, a dona Clarice, por favor. A gente, se não tiver Deus na gente, a gente não tem nada. Está vazio, né? E é onde que o inimigo pode, se a gente se afastar dele, o inimigo achar o lugar vazio e limpo, né? Exatamente. Só ele pode nos sustentar e que nós possamos vencer tudo.
Exatamente, exatamente. Nós precisamos todo ser humano precisa de Jesus. Todo ser humano precisa de Jesus. Todo ser humano precisa ser salvo. Precisa ser salvo. Enquanto ele não é salvo, ele é hostilizado pelo mal que existe no mundo, né? A gente já falou sobre o pecado, sobre quem é o homem, sobre o mal que existe no mundo, né? Já falamos muito sobre a graça comum que existe e mantém a ordem de todas as coisas, né? Mas somente pela graça especial, a graça salvífica, que as pessoas elas podem ser salvas. Então, eu gostaria de saber dos irmãos, o que os irmãos, aquelas perguntinhas, né? O que os irmãos entendem por ordem da salvação? Porque é um termo muito comum que a gente usa no meio cristão, né? Mas eu queria saber o que os irmãos entendem sobre isso, quando se fala ordem da salvação. O que seria a ordem da salvação? Não tenho medo de errar, tá bom, gente? Nem de acertar. A gente está aqui para a gente fazer uma construção para que a gente possa entender o que a palavra de Deus nos ensina. Alguém quer falar? O que se entende por ordem da salvação? Nicolas? A sucessão que se dá de acontecimentos para que o ser humano seja salvo, né? Começa em Deus, no plano de salvação de Deus, na eternidade, até se concretizar em Cristo Jesus e o Espírito Santo chamar os seus escolhidos. Uhum. Algo mais? Alguém mais? Desculpa, Dona Clarice, eu não entendi. Tudo que o Pai dá? Todo aquilo que Deus propõe, eles vêm. Sim, sim. Mesmo que muitas vezes seja até na dor, mas vem. Exatamente. A ordem da salvação fala o que Deus faz, né? O como Deus faz aí fica nas particularidades ali da graça e na vida da pessoa, né? Mais alguém? Quando se fala sobre ordem da salvação, o que vocês pensam sobre isso? O que dá para tirar disso? Quer falar, seu Edmilson? Eu acho que a ordem da salvação começa assim. Inicia-se da seguinte maneira, né? Deus escolhe, separa e incute na pessoa a fé. E essa fé venha a crescer, e Deus vai cuidando, tratando da parte espiritual dessa pessoa. E essa pessoa, uma vez escolhida, como diz no catecismo, né, é um dom recebido, uma graça recebida de Deus, e ela passa a ser irresistível. Ela vai estar incutida na pessoa para que ela venha mais e mais aumentar a sua fé. E a sua fé traz a convicção da salvação. Sim. É importante isso que o Edmilson falou, porque a gente vai falar muito sobre a salvação, né? Mas talvez um dilema nas nossas vidas, muitas vezes, em algumas fases da nossa vida, seja a alegria da salvação. A alegria da salvação, né? E por que nós devemos ser alegres? A gente falou muito sobre isso hoje de manhã, né? Não é verdade? Falamos sobre a gratidão, sobre a alegria no Senhor, mas eu vou deixar isso para o final da nossa aula, né? Como uma aplicação nas nossas vidas aí, né? Para que os irmãos também vão meditando ao longo da semana. Então, quando nós falamos sobre a ordem da salvação, nós precisamos entender que a ordem da salvação, ela descreve o processo pelo qual a obra da salvação, que é realizada em Jesus, é concretizada nos corações e nas vidas de nós, pecadores. Vou repetir. É o processo pelo qual a obra da salvação realizada em Jesus é concretizada nos corações e nas vidas dos pecadores. Tá bom? E qual que é o objetivo da salvação? Qual que é o objetivo dessa ordem, da ordem da salvação? De nós termos a consciência, a compreensão disso. A ordem da salvação, ela visa a descrever em ordem lógica, e é importante a gente falar sobre isso, tá? Eu já vou terminar a frase aqui, para que a gente perceba
uma coisa que a gente precisa estabelecer já desde o início. A ordem da salvação ela visa descrever uma ordem lógica em sua inter-relação, os vários movimentos do Espírito Santo na aplicação da obra da redenção. Vou falar mais uma vez. Visa descrever em ordem lógica e em sua inter-relação os vários movimentos do Espírito Santo na aplicação da obra da redenção. Quando nós estamos falando sobre a ordem da salvação, quer falar, Mariane? Tem pergunta no YouTube? Pode falar, por favor. Na verdade, só a contribuição do pessoal, que a mensagem chegou aqui agora, né, em relação à sua pergunta anterior. A Carla disse que a salvação não depende de nós, unicamente da ação de Deus, e que vale lembrar, né, que uma vez salvos, não se perde a salvação. E o presbítero Luiz também contribuiu dizendo que todo ser humano precisa ser salvo, assim como você disse também. Todo ser humano precisa ser salvo, exatamente. É importante a gente lembrar disso, tá, gente? É importante. Uma vez salvo, salvos para sempre. Salvos para sempre. Vou até fazer um parênteses aqui. Eu ouvi esses tempos atrás um teólogo, né, que ele já é falecido, perguntaram para ele se tem como perder a salvação. Ele falou assim, tem como perder a salvação sim, depende de quem te salvou. Aí tem como. No caso de Jesus, não tem como perder a salvação. Depende de quem te salvou, claro, aí tem como perder a salvação, né? Então, voltando aqui ao assunto que nós estamos tratando, a ordem da salvação, ela descreve esse processo, né, da obra da salvação que Jesus faz e que é concretizada nas nossas vidas, mas ela também tem o objetivo de descrever uma ordem lógica em sua inter-relação, de como as partes ali estão se relacionando, que são os vários movimentos do Espírito Santo na aplicação da obra da redenção, né? Então, é importante essa palavrinha de ordem lógica, porque a gente não pode criar a ideia de você pegar a ordem da salvação, destrinchar numa linha temporal e falar assim, agora nesse momento acontece isso, agora está acontecendo isso, agora está isso. Esse crente X está vivendo esse momento, né? Fazer uma piadinha com o presbítero Luiz Alves, pastor. Está quase na glorificação. O senhor faria essa piadinha se o senhor estivesse dando essa aula hoje, né? Não, mentira. Tomara que o presbítero Luiz Alves esteja conosco aqui por muito, muito tempo, né? Enfim. Então, quando nós falamos sobre a ordem da salvação, nós não podemos ter essa ideia de que nós estamos pegando a obra que Jesus faz nas nossas vidas, nós estamos fazendo uma linha, né, temporal, cronológica. Lembra, é uma ideia lógica, não cronológica, de que estamos vivendo essa fase, agora essa outra fase, e agora essa fase, né? Não é assim que funciona a compreensão da ordem da salvação, mas é uma relação lógica, de uma forma que nós vamos estudar, por exemplo, vamos falar sobre a doutrina da regeneração em algum momento dessa série de aulas. Nós devemos falar que a regeneração vem antes da conversão, porque quando nós falamos sobre regeneração, nós estamos falando, em outras palavras, o que é nascer de novo, né? E isso implica que nós estávamos mortos. Para nascer de novo, nós estávamos mortos. É isso que a palavra de Deus nos fala. E nós só podemos nos arrepender e ter fé, que é o processo da conversão, depois que a gente nasce de novo. Não é verdade? Então, existe um processo lógico. Quer dizer que acontece a regeneração, por exemplo, acontece agora, 1 segundo depois tem a fé e o arrependimento? Não é assim, não é um processo cronológico, mas é lógico. Para eu me arrepender, para eu ter fé, é necessário que antes eu nasça de novo. Não é verdade? Então, está dando para entender? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta? Sim, aqui o presbítero Luiz, ele reformulou, né, a frase dele aqui, a contribuição dele. Na verdade, ele pediu a explicação quando você disse que todo ser humano precisa ser salvo. Você consegue explicar para nós? Todo ser humano ele carece da glória de Deus, né? O apóstolo Paulo, quando ele vai estar lá em Romanos 3, vamos abrir lá em Romanos capítulo 3? Romanos capítulo
3, vamos ler dos versículos 9 a 12, tá bom? Ele vai estar citando, o apóstolo Paulo aqui, ele vai estar citando o Salmo de número 14, né? Ele vai estar fazendo exatamente uma citação aqui, né? Diz assim, lá em Romanos capítulo 3, versículos de 9 a 12. Que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Quando nós estamos falando sobre isso, né, e é interessante ver como o apóstolo Paulo, ele está finalizando aqui nesse trecho, falando sobre a condição caída do ser humano, de que todos estão caídos no pecado, e que, de uma forma muito lógica, ao continuar, né, a sequência, a partir do versículo 21 do capítulo 3, ele vai falar sobre a justificação pela fé em Jesus Cristo. Ele vai começar a falar sobre isso, né? Que se todos os homens estão debaixo dessa condição de pecado, todos os homens também carecem da salvação em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo não está falando aqui, em nenhum momento a gente está querendo dizer que todos são salvos, né? Todo mundo vai ser salvo. A gente não está falando isso. A única forma de ingresso na salvação é a fé em Jesus Cristo. Apenas isso. E a pergunta que fica aqui é: todo mundo crê em Jesus? Não. Logo, a resposta é: nem todo mundo vai ser salvo. Mas nós... Oi? Pode falar, dona Clarice. É isso, exatamente. Quando nós vamos falar sobre a salvação e a alegria da salvação, lá que a gente vê na palavra de Deus, é interessante como a confissão de fé, a nossa confissão de fé, não o catecismo, mas a nossa confissão de fé, ela vai deixar bem claro que existem pessoas que estão usurpando essa qualidade de ser povo de Deus para elas, mas que acreditam numa esperança que na verdade não é esperança, né? Mas que, de fato, aqueles que são salvos em Jesus vivem porque amam a Jesus, fazem as coisas porque amam a Jesus, por mais que se desviem por um tempo, Jesus, de uma forma miraculosa, fugiu a palavrinha, gente, miraculosa, alcança essa pessoa e mantém essa pessoa, não é verdade? A gente vê, por exemplo, a vida do rei Salomão. O rei Salomão, ele cresceu ali nos caminhos do Senhor, viveu nos caminhos do Senhor por um tempo. Logo depois, mais para frente do seu reinado, ele se desviou dos caminhos do Senhor. Mas no final da sua vida, ele volta aos caminhos do Senhor. Porque era uma promessa que Deus tinha feito a Davi, de que por mais que seu filho desviasse, ali o seu filho ali alcançaria ali a graça, né, para voltar para os caminhos do Senhor, né? E o livro de Eclesiastes nos fala muito sobre como a vida sem Jesus não vale, sem Deus não vale de nada, né? A vida sem Deus não vale de nada. A gente pode aproveitar todas as coisas, mas se não tivermos o Senhor cuidando de nós, nada vale a pena, né? Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui que se todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, logo todos os seres humanos carecem e desejam, por mais que não saibam, da salvação em Jesus. É necessário a gente ter esse entendimento, né? E quando nós falamos sobre a salvação, nós não podemos pegar um assunto como esse e pensar que nós somos o suprassumo agora das pessoas, nós somos a nata das pessoas que vivem na Terra. Muito pelo contrário. A ordem da salvação, por ser, não a ordem da salvação, mas a salvação, ela precisa nos lembrar de que nós não somos os autores dessa salvação. E é por isso que nós devemos ser humildes, nós devemos viver em humildade. Lembrar de que não há nada que nós poderíamos ter feito para sermos salvos. E que esse mesmo Jesus que nos salvou se humilhou. Não é isso que a gente viu sobre a obra do mediador? Lá em Filipenses 2, não é verdade, pastor Patrick? A gente falou muito sobre como Jesus ele se despiu dos seus qualitativos de Deus, não é verdade? A gente falou sobre isso, e se fez em forma de Deus, se tornou servo. É esse Jesus que conquistou a salvação em nós. E é importante a gente falar também que
a ordem da salvação, por ser uma tentativa de entendermos esse processo da salvação, ela acontece de uma forma lógica, não cronológica, porém contínua. Parece um paradoxo isso, né? Como assim não é cronológica e é contínua? É porque nós não deixamos de ser, por exemplo, justificados em algum momento da nossa vida. Nós não acabamos a fase da justificação e vamos para a próxima fase. Nós não começamos a parte da santificação, por exemplo, e abandonamos a parte da fé e do arrependimento. Muito pelo contrário, que, não é verdade que parte da nossa santificação não é uma constância de fé e arrependimento nas nossas vidas? Não é uma conversão constante no nosso coração? É verdade isso. É algo contínuo. A ordem da salvação é uma tentativa de nós entendermos como a salvação acontece na nossa vida, não de uma forma cronológica, mas contínua na nossa vida. Como nós lemos também no texto hoje mais cedo, né, na devocional. Porque aquele que começou a boa obra em nossa vida é fiel e justo para terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Alguma contribuição que os irmãos queiram fazer aqui? Com Deus. É um chamado, né? É importante a gente entender que a salvação, essa palavra salvação, ela implica muitas realidades. Nessa realidade, ela fala sobre a urgência da pregação do Evangelho. A salvação, ela fala sobre uma realidade de que pessoas estão indo para o inferno. Porque se você é salvo de alguma coisa. A salvação, quando nós falamos da salvação, nós estamos falando de uma vida com Jesus que, por mais que seja dolorosa aqui por causa do pecado, por causa do mal que existe no mundo, é uma vida de esperança, não é uma vida de contentamento vazio, não é uma vida de contentamento vago, né? Mas é uma vida de contentamento porque existe uma esperança para vivermos coisas maiores e melhores. Porque como a palavra de Deus nos fala, não é verdade? Porque nem sequer nenhum ouvido ouviu, nem sequer olho humano viu, ou sequer penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? É uma promessa do Senhor Jesus para as nossas vidas, né? Então, quando nós falamos sobre a ordem da salvação, a ênfase aqui ela recai então no que Jesus faz e não no que o homem faz. Ela recai sobre a graça de Deus, no que Deus faz, e como Deus ele aplica isso no nosso coração, né? A salvação ela é um processo único, existe uma salvação, a salvação acontece uma vez, porém, ela acontece de uma forma contínua, eterna, mas é possível distinguir o que acontece na ordem da salvação. Eu perguntei mais cedo para os irmãos o que os irmãos entendem por ordem da salvação. Mas agora eu gostaria de saber dos irmãos se os irmãos têm alguma ideia de quais são as fases da salvação. Quais são os processos, quais são esses momentos da salvação. Vamos enumerar aqui? Vamos ver se a gente consegue enumerar aqui? Quer começar, pastor Patrick? Não? Primeira aula. Oi? Diga, pastor. O senhor falou alguma coisa? Não? Predestinação ou eleição? Eleição. Então, no que a Jessi falou, existem alguns momentos da salvação ali, mas está correto. O Nicolas falou uma coisa, a Jessi falou a mesma coisa com outras palavras, que é a doutrina da eleição, da predestinação. O que mais?
Vamos exercitar a nossa mente e pensar como que acontece como que acontece a salvação na vida do indivíduo, o que precisa, sabe? É aquele tipo de pergunta, é aquele tipo de situação que a gente está tão acostumado, né? Tipo, por que você acredita em Deus? Por que você acredita em Deus? Porque a gente sabe que a gente acredita, mas a gente... né? É normal, né? Mas porque a gente está aqui para isso, para exercitar a nossa mente, para que a gente tenha a exata clareza do que acontece, do que Deus faz em nós. Pregação do Evangelho. O que mais? Já foram 2. Aí a pessoa ela se converte. Vamos lá. Conversão. Já falei aqui a 3ª. A santificação acontece depois, mas tem também. Arrependimento está dentro da conversão. E a fé junto, né? Está dentro da conversão. Justificação. Aí, ó. A graça é multiforme, eu falo isso. A graça é multiforme. Se converteu, né? É interessante, a senhora me fez lembrar, Ana Clarice, de uma caso que aconteceu com Charles Spurgeon. Se eu não me engano, era a igreja onde ele pregava, né? Ele foi um grande pregador do século XIX, onde ele estava, ele passou numa igreja, era a igreja dele, agora eu não lembro, e ele estava passando por uma reforma, né? A igreja, a reforma não virando uma igreja reformada, estava virando uma igreja passando por uma reforma de construção ali. E ele queria testar a acústica do ambiente do lugar, e ele falou um glória a Deus, só para ver se, né, o eco que fazia. E um dos operários que estava lá consertando lá se converteu quando ouviu isso. Porque a graça é assim. A graça ela acontece no momento oportuno, né? Então a gente falou já sobre eleição, já falamos sobre a pregação do evangelho, que existe um outro termo para isso, né? Que na verdade não é apenas a pregação, mas é o ouvir a pregação, né? E isso é o que a gente chama também de graça irresistível, né? De quando a gente ouve o evangelho, aquilo nos atinge de uma forma que, não que Deus tira a nossa liberdade de escolher, muito pelo contrário. Deus ele nos convence de tal forma que a gente não vê outra opção de escolha. A gente só tem uma opção, que é andar nos caminhos do Senhor. Nós fazemos isso livremente, mas é uma graça tão irresistível. É a mesma coisa que você, sei lá... escolher entre um chocolate, olha, e sei lá, um jiló. Qual que você vai escolher? Chocolate, né, gente? Do que jiló. Minha esposa gosta muito de jiló, capaz dela escolher o jiló. Enfim. Vem pela dor. A forma como acontece está naqueles grandes mistérios de como Deus ele faz, né? É Ele quem... Quando a gente está falando do Espírito Santo, que é aquele que aplica a salvação, a gente precisa lembrar que é o mesmo Espírito Santo quem providencia as coisas. É o Deus providente também. É o Deus que está mantendo a ordem de tudo. É o Espírito de Deus que está andando pela terra e que mantém todas as coisas, não só pela terra, mas pelo universo todo. Então, é Deus Espírito Santo também que coordena isso, é quem opera das formas mais misteriosas e miraculosas possíveis, né? Sejam quais elas forem, né? Então nós já falamos sobre eleição, já falamos sobre a pregação da palavra, né, que leva à conversão, nós falamos sobre a justificação, nós falamos aqui também sobre a santificação, mas tem alguns processos ainda. Mais alguém? Perseverança, claro, boa. O que mais? Nós também podemos falar aqui, meus queridos, sobre a regeneração, que eu falei mais cedo, né? Sobre o nascer de novo, né? Nós podemos falar também aqui sobre a adoção. Nós somos adotados por Deus, nós somos tornados filhos de Deus, né? E porque nós somos filhos de Deus, nós somos co-herdeiros juntamente com Cristo, não é verdade? E o último estágio da nossa salvação, que é a glorificação, que é quando Jesus voltar. Nosso corpo vai ser ressuscitado. Ou se nós estivermos aqui,
nós vamos perder toda a corrupção que existe no nosso corpo por causa do pecado que habita no mundo, que contaminou até mesmo o nosso ser, né? Então, é importante a gente falar aqui, tá? Nós não estamos estabelecendo uma ordem cronológica da salvação, tá, gente? A gente está falando sobre os processos, sobre o processo que existe, sobre os movimentos do Espírito Santo num processo único, tá? Porque assim, nós vivemos, por exemplo, nós somos eleitos, beleza, nós somos eleitos onde? Na eternidade, correto? Nós somos eleitos na eternidade. A gente já falou sobre o pacto da graça aqui, né? E esse pacto ele foi estabelecido na eternidade, beleza. A eternidade está fluindo ainda, né? É a ausência do tempo. Nós somos chamados, né, do chamado do evangelho, que a gente chama de vocação eficaz, né? Que é quando nós ouvimos o evangelho, nós cremos na pregação. E aí nós cremos na pregação ali, aí começa um estágio da regeneração, nós estamos nascendo de novo? Não, é um ato único. Nós nascemos de novo. Aí passa 2 segundos, nós nos arrependemos, daqui 3 segundos nós temos fé? Não, não é assim. Nós, no ato também da salvação, nós continuamos tendo fé e precisamos a todo momento nos arrependermos dos nossos pecados. Nós não estamos vivendo um processo de conversão, nós somos convertidos e nos mantemos convertidos. Nós não estamos vivendo, por exemplo, o crente agora pulou de fase, ele evoluiu, se tornou um crente melhorzinho, e agora ele está sendo justificado. Daqui a um tempo, se ele se aprimorar, comer mais arroz com feijão, ele vai ser adotado agora por Deus. Não é assim que funciona, né, gente? Não é assim. A salvação é um ato único, não é um ato único, é um processo único com atos que a gente pode distinguir, tá bom? Não é que um puxa o outro não, tá bom? E é interessante ver que a Bíblia, ela não nos dá uma nítida ordem da salvação, né? Por exemplo, quando nós vamos lá e vem o Romanos 8, no versículo 30, ele vai dizer o seguinte, né? E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Pronto, está aqui uma ordem da salvação. Não, a intenção do apóstolo Paulo aqui não é falar sobre uma ordem de salvação, né? O apóstolo Paulo aqui, ele está falando que existem esses processos. Porque vão existir outras passagens na Bíblia onde o apóstolo Paulo, por exemplo, vai tratar a santificação antes da justificação. E sabendo, né, quando a gente olha para a palavra de Deus, nós não podemos falar que nós somos santificados se antes nós recebermos a obra de Cristo em nossas vidas, né, que é o processo da justificação, que é quando acontece isso, no momento da nossa também conversão, né? Então, a Bíblia ela não nos dá uma clareza de uma ordem da salvação, mas ela nos dá a clareza de que essas partes, esses atos da salvação acontecem, né? Então, ela nos dá pelo menos 2 coisas que nos ajudam a elaborar uma ordem da salvação. Ela nos dá uma completa e rica enumeração das operações do Espírito Santo na aplicação da obra realizada por Cristo, né? E ela apresenta também relações, né, de diferentes movimentos atuantes da obra da redenção também, uns com os outros, né? Vamos ler lá, Romanos capítulo 3, versículo 30. A gente estava no 8:30, vamos para o 3:30, tá, gente? Que diz o seguinte: visto que Deus é um só, ao qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Nós somos justificados pela fé e não por obras. Isso é claro na Bíblia, né? Nós podemos ver lá em Romanos 5 também. Romanos é maravilhoso para falar sobre isso, porque ele tem essa intenção de falar como que as coisas acontecem, qual que é a situação do homem, o que Jesus fez por nós, como que isso é aplicado no homem e como que o homem agora deve viver para a glória de Deus. Romanos tem pastores que chamam de catedral da fé, porque compila muito das ideias de todas as escrituras, né? Romanos 5, de 1 a 2, fala o seguinte: justificados, pois, mediante a fé,
temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé, e essa graça no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Se nós somos justificados, nós agora temos paz com Deus, porque o que Deus vê agora em nós são os méritos de Cristo, não é verdade? A justificação, a gente vai ver isso ao longo das próximas aulas. Vamos ter uma aula só para falar sobre justificação, tá? E nós precisamos já ter essa breve noção, né? Lá em Romanos 6, capítulo 18 e 22, vai falar o seguinte: e uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação, e o fim, nesse caso, é a vida eterna. Então, nós ficamos livres do pecado nessa obra da salvação, né? E nos tornamos servos da justiça para colhermos o fruto da santificação. Lembra quando a gente leu lá no início, João 15, que Jesus ele fala que ele é a videira e que nós somos os ramos e que nós só vamos dar fruto se nós estivermos conectados com a videira? Nós precisamos lembrar que a obra da salvação não foi um momento único na história, onde Jesus ele morreu na cruz, pronto, Deus ele ficou tranquilo agora. Não, nós vimos semana passada, por exemplo, sobre como Jesus ele continua intercedendo por nós, não é verdade? Dentro dos ofícios de Cristo, nós vemos como Jesus ele tem autoridade sobre as nossas vidas, de como ele intercede por nós e se sacrifica por nós, e de como ele fala conosco, né? É uma obra contínua, e que agora na salvação é administrada pelo poder do Espírito Santo, que é transmitido também por causa de Jesus, né? A nós, que vem a nós, né? A salvação por meio de Deus, Espírito Santo. Em Romanos 8, de 15 a 17, nós podemos ver aqui, Romanos 8, de 15 a 17, vai falar o seguinte: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Nós vemos aqui que quando somos adotados como filhos, recebemos o Espírito que nos dá segurança e nos tornamos co-herdeiros com Cristo, né? Em Romanos 10, versículo 17, olha só como nós estamos bastante em Romanos hoje, gente. Romanos 10, versículo 17 vai falar assim: e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Vamos agora abrir lá em Gálatas, né? Capítulo 2, versículo 19 a 20. Gálatas, capítulo 2, versículos 19 a 20, que vai falar o seguinte: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que nos amou que me amou e se entregou por mim. Nós vemos aqui que a morte para a lei redunda em vida para Deus, né? Nós vemos lá em Efésios, agora eu vou só pincelar aqui para que a nossa aula ela continue mais dinâmica. Nós vemos lá em Efésios, capítulo 1, versículos 13 a 14, que quando cremos, somos selados com o Espírito de Deus, né? Lá em Efésios também, capítulo 4, de 1 a 2, vai falar que é necessário andar de modo digno da vocação com que somos chamados, né? Nós vamos ver lá em Filipenses 3, de 9 a 10, que tendo obtido a justiça de Deus pela fé, nós participamos dos sofrimentos de Cristo também no poder da ressurreição. E lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, nós vemos que nós somos gerados de novo mediante a palavra de Deus, né? Mas uma coisa é importante a gente ressaltar aqui. Convido vocês a abrir agora mais uma vez a palavra de Deus, lá em Jonas.
livro do profeta Jonas, capítulo 2. Jonas, capítulo 2. Alguém poderia ler o versículo 9? Isso, Nicolas, por favor. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. Ao que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. O texto é bem claro, né? Ao Senhor pertence a salvação. O texto está falando que o Senhor tem a salvação, mas ele dá os méritos para o pastor Patrick, por exemplo. Não dá, né? Deus me livre, né, pastor Patrick? Se isso acontecesse, né? Enfim. Então nós precisamos ter essa ideia muito clara no nosso entendimento, que ao Senhor pertence a salvação. Então, considerações finais que a gente precisa ter aqui quando nós estamos falando sobre a ordem da salvação. Ao propor uma ordem da salvação, é importante que a gente deve ter em mente, a gente precisa entender isso, tá, gente? A gente precisa entender isso. Que o objetivo da gente propor uma ordem da salvação é da gente aprender mais sobre a Bíblia, é saber mais quem Deus é saber o que Jesus fez por nós e saber o tamanho da dimensão do quanto Ele nos ama, tá? O objetivo de propor uma ordem da salvação, uma coisa bem sistemática assim, não é para que a gente tenha a ideia de que assim, acontece dessa forma, um passinho de cada vez. Não. É para que a gente conheça mais a Deus, é para que a gente compreenda como que Jesus nos ama, do que Jesus tem feito nas nossas vidas, né? Então, os processos da ordem da salvação, é importante falar isso, ressaltar isso novamente, elas são contínuos ao longo da nossa vida, tá bom? A salvação ela não acontece por causa do homem em nenhuma instância. Mas você vai ver lá em Filipenses 2,12 que o apóstolo Paulo vai falar que nós precisamos desenvolver a nossa salvação em temor e tremor. Não é verdade? Como que explica um versículo desse? Como que explica? Ixi, eu vou lançar essa pergunta. Não estava no script aqui, mas eu vou lançar essa pergunta, pastor Patrick. Como que explica um texto desse? Vamos lá, abrir lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Não estava no script, pastor. Agora eu quero ver. Hã? Não no nosso. Como que se explica esse texto aqui? Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Mas a salvação não é de Deus? A gente acabou de ver aqui que a salvação pertence ao Senhor. Como que assim, a palavra de Deus está nos falando que a gente precisa desenvolver essa salvação? Como que a gente explica um versículo desse? Queria ouvir dos irmãos. O que os irmãos pensam? A Carla disse aqui no chat que nós desenvolvemos a santificação e não a salvação. Mas a Bíblia está falando salvação. Eita, e agora? Né, pastor? A Bíblia está falando isso. Lucilene, por favor. Carla, fique brava com a Bíblia, não comigo. Tá ligado? Agora está ligado. Agora está ligado. Bom dia. Bom dia. Acredito aqui que o sentido de desenvolver a vossa salvação com temor e tremor não quer dizer que seja a salvação em si, mas sim desenvolver a fim de dar frutos. Então, a salvação que recebeste é aquela que você tem que honrar, buscando a edificação na palavra e buscando frutos.
Sim. Que a salvação vem de Deus. Então, ela propriamente dita não é desenvolvida, ela se consuma. Mas o desenvolver aqui é o buscar os frutos do Espírito, buscar a santificação e a perseverança. Sim, perfeito. Se é que você... Acho que eu consegui dizer o que eu pensei, né? Sim. O que a Carla falou não está errado, tá, gente? Eu só quis provocar mesmo. A Bíblia não está falando santificação, está falando da salvação. Mas tem esse sentido, sim. O sentido daquilo que a gente estava falando lá nisso. Quer falar, irmã? Não? Você tinha levantado a mão. O sentido é que é exatamente aquilo que Jesus está falando lá em João 15, de nós estarmos ligados com Cristo, de que nós, por estarmos unidos a Cristo, esses frutos eles precisam ser dados. Eles precisam ser dados. Então, tem esse sentido de santificação. É o processo da nossa vida, assim, como crentes em Jesus. E a resposta, meus irmãos, está ali no versículo 13. Está ali lá na sequência. Por isso que nós precisamos ler a Bíblia, não com seus versículos soltos, mas em tudo que ela está dizendo, né? Versículo 13 fala o seguinte: porque é Deus quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, até mesmo quando Deus exige que nós façamos alguma coisa, nós precisamos da ajuda de Deus para isso. Nós não conseguimos, como Jesus não falou isso lá? Sem mim, vocês não conseguem fazer nada. Nada. A salvação, até mesmo no que depende de nós, nesse desenvolvimento, do tempo que nós administramos na leitura da Bíblia, no tempo que nós oramos, no tempo que nós fazemos o culto, nosso culto doméstico, no tempo que nós buscamos boas leituras para a nossa edificação, no tempo que nós vivemos em comunhão com a igreja, no tempo que nós estamos no culto, nós participamos, assistimos o culto para sermos edificados, não apenas isso, mas glorificarmos a Deus como povo de Deus, né? Em tudo isso, nas coisas ordinárias da nossa vida, nós estamos desenvolvendo a nossa salvação. Onde Jesus nos colocou para estarmos ali e sermos boca de Cristo para proclamar sobre as boas novas. Quando nós estamos falando de salvação, nós precisamos falar da urgência que é a da pregação do Evangelho. Nós não podemos ficar nisso. Nós não podemos ser egoístas e arrogantes de achar que nós, por sermos salvos, nós estamos bem, muito bem, obrigado, e agora acabou. Não posso fazer mais nada. Preciso agora, talvez, ir no culto, no domingo à noite, mas a salvação não é por obras. Meus irmãos, nós não somos salvos pelas obras, de forma nenhuma. Mas Jesus nos salva agora para as boas obras. E nisso inclui darmos bom testemunho. Nisso inclui proclamar o Evangelho, falar do Evangelho, né? Declarar que o Senhor Jesus é Deus para esse mundo. É fazer com que a nossa vida seja mais um momento onde as pessoas vão ouvir a gente falar de Cristo e vão ver Jesus ali na nossa vida, né? Porque já não somos mais nós que vivemos, não é verdade? Não é isso que nós lemos hoje de manhã, mas é Cristo que vive em nós agora, né? Então, quando nós falamos da salvação, nós estamos falando sobre uma realidade urgente e emergente, de que existem pessoas que precisam ser salvas ainda. Nós estamos aqui com esse objetivo de falar sobre a ordem da salvação, não para a gente falar simplesmente, vamos falar sobre hoje a regeneração, hoje vamos falar sobre a justificação, na outra semana vamos falar sobre o que é fé. Só isso, só informação são maus frutos, né? Nós estamos, na verdade, não produzindo frutos, mas é com o que nós fazemos com isso. É entender o que Jesus fez na nossa vida, entender que essa realidade de bênçãos, de viver com Jesus eternamente, também pode ser aplicada na vida de outras pessoas que estão indo para o inferno. Essa é que é a verdade. Existem muitas pessoas à nossa volta que estão indo para o inferno, sem ouvir falar de Jesus, sem saber que elas precisam da salvação. Mas aquele negócio, né? Não é pelo fato de se a gente sabe ou não, que a gente não precisa, né? Às vezes a gente tem uma doença que a gente nem sabe, mas a gente precisa daquele remédio, para que aquela doença que a gente pode descobrir em algum momento seja tratada, né? Muitas pessoas têm vivido como se não tivesse tudo bem, anestesiando as suas almas com o evangelho podre, com o evangelho que não fala sobre a graça de Deus, sobre o que Jesus faz nas nossas vidas. É por isso que nós precisamos falar sobre a salvação. Não apenas entender como funciona a salvação, mas saber que aquilo que Jesus fez em nossas vidas e está fazendo nas nossas vidas, nós
podemos ser agentes da salvação de Jesus Cristo, a fim de que muitas pessoas ainda venham ser salvas. Mais alguma contribuição que os irmãos queiram falar? Algum? Aham. É o Espírito Santo te incomodando. É bem isso mesmo. É aquele negócio, né? A gente falou mais cedo que o maior interessado na obra, na missão, é o próprio Deus, né? Que é o Deus e o Espírito Santo que habita em nós é que nos faz se mexer, não é verdade? Mais alguma coisa? Mais alguma contribuição que os irmãos queiram falar? Pastor Patrick, quer falar alguma coisa? Tranquilo? Lucilene, por favor. Isso, do desenvolvimento dessa salvação, né? Eu vou fazer sim, uma sugestão muito boa. Então, segundo a sugestão da Lucilene, vamos ver aqui para a gente encerrar esse momento. Vamos ler a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 12 a 18, diz o seguinte: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações, sem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação, como sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, seja pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Um texto que tudo a ver com o que a gente falou hoje cedo, que a gente tem falado também ao longo da nossa aula, sobre a alegria da salvação. E gostaria de fazer um último apelo aqui para os irmãos. Se você que é salvo em Jesus e não tem estado alegre na sua salvação, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Busque o Senhor Jesus. Tenha uma vida de alegria constante com Jesus. Aquilo que Jesus fez na sua vida é aquilo que ele começou um dia e vai terminar. Eu gostaria de abrir mais uma vez a palavra de Deus para finalizarmos assim de fato, né? Lá no texto que se encontra no livro dos Salmos, capítulo 51. Vamos ler esse capítulo todo, que diz o seguinte: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das suas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos seus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não te lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti.
Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e minha boca manifestará o teu louvor, pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. A palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus fala sobre a alegria da salvação, mesmo diante da realidade do pecado, e que isso precisa ser também para fora de nós. O versículo 13 deixa bem claro, né? O versículo 12 fala sobre a restituição da alegria da salvação e sobre o sustento de um espírito voluntário, e que, como resposta a isso, é um ensinar aos demais transgressores sobre os caminhos do Senhor e sobre a certeza de que os pecadores se converterão. Essa é a realidade, essa é a palavra de esperança para o mundo, sobre a salvação em Cristo Jesus. A Bíblia toda fala sobre Jesus e sobre o plano de salvação na vida do homem, de como isso é conquistado pelo poder do Evangelho. Antes de nós finalizarmos, eu gostaria só de dar uma pequena explanação de como acontecerão as nossas aulas. Hoje foi mais introdutório, mas eu gostaria de deixar os irmãos a par de como nós prosseguiremos sobre essa série, a Ordem da Salvação. Muito dela a gente vai pegar da continuação, da progressão do Catecismo Maior, né? Com certeza, nós estamos seguindo essa ordem como base, mas nós teremos a seguinte sequência nas próximas aulas. Primeiro nós falaremos sobre eleição, depois nós falaremos sobre a vocação eficaz, que é o chamado do Evangelho. Depois nós falaremos sobre a regeneração. Depois sobre a conversão, e aqui nós podemos fazer 2 aulas, falando sobre fé e a outra sobre arrependimento. Após nós falaremos sobre a justificação, depois sobre a adoção, depois santificação, depois sobre a perseverança e depois sobre a glorificação. E aqui um parênteses, pastor Patrick, fica um ótimo pretexto para a gente começar aquela série em Apocalipse. Você não acha? Depois dessa série, vamos pensando aí, vendo o que a gente pode fazer aqui para que a gente compreenda melhor sobre esse último estágio, e que é eterno, sobre a doutrina da glorificação. Algo a mais que os irmãos queiram falar, contribuir? Sendo assim, queria pedir para o pastor Patrick nos conduzir em oração, para que Deus possa abençoar o nosso dia, nos conduzir bem em casa, e agradecer por essa aula também. Bondoso e maravilhoso Deus, nós nos rendemos diante da Tua presença e nos rendemos também diante do presente maravilhoso que o Senhor nos deu, que é a salvação em Cristo Jesus. Um presente imerecido. Nós nunca poderíamos ou podemos fazer alguma coisa para merecer esse presente precioso, esse tesouro que o Senhor nos deu, e ainda assim, por motivos que nós desconhecemos, o Senhor nos escolheu. O Senhor nos chamou, o Senhor nos amou, o Senhor derramou sobre nós a sua graça, o Senhor nos justifica, nos salva, nos santifica. O Senhor realmente tem demonstrado um amor incondicional por cada um de nós, e muitas vezes nós não sabemos nem explicar o porquê. Por que nós? Mas ainda assim, nós sabemos que o Senhor nos ama. E constrangidos pelo teu amor incondicional, constrangidos por esse amor infinito, insondável, gigantesco, nós simplesmente baixamos as nossas cabeças e agradecemos ao Senhor. Louvado e exaltado seja o seu nome, pelo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. De fato, nós não merecemos, mas ainda assim o Senhor nos escolhe. Louvado seja o teu nome por isso. Exaltado seja o Senhor por todas essas coisas. Exaltado seja o Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. E agora, Deus, que nós vamos voltar para os nossos lares, vamos voltar aos nossos afazeres do dia a dia, pedimos que o Senhor continue derramando sobre nós a sua graça, continue nos abençoando, continue preparando os nossos corações para o culto que prestaremos ao Senhor logo mais à noite, continue falando conosco, Deus, continue abrindo o nosso coração para o ouvir da tua palavra.